Meus irmãos, mais uma vez, paz a todos. Eu de Felipe aqui mais uma vez. E eu queria trazer um vídeo aqui interessantíssimo, que está bem diante de nossos olhos e ninguém ainda parou para pensar. Eu queria falar aqui sobre dois irmãos gêmeos, o primeiro registro de gêmeos, biblicamente falando, os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Todos nós lemos que houve ali um momento de uma rixa entre os dois, quando o direito de primogenitura é passado para Isaac, para Jacó, da parte de Esaú. E todos nós sabemos que tudo isso gera um sentimento muito negativo da parte de Esaú, a ponto que sua mãe tem que levar Jacó para outro lugar, para que não houvesse ali uma rixa de sangue. É importante a gente perceber uma coisa. Primeira coisa, houve tudo isso por causa da lei da primogenitura, porque Esaú era o filho mais velho que estava dando a legalidade de filho mais velho para Jacó, ou seja, a bênção primaz estava indo para Isaac. Mas é interessante enfocar que logo após essa desavença, Jacó ele segue o seu caminho para a casa de seu tio. Nós sabemos a história, trabalha, ali ele prospera, ali tem sua família, e quando está retornando para sua terra, descobre que Esaú está vindo a seu encontro. O interessante é que quando Esaú ele chega diante de Jacó, Esaú também é um cara rico, bem provido, e é importante guardar isso. Eles fazem as pazes, Jacó vai dar presentes, ele não aceita porque ele também é rico, e cada um segue seu caminho. Você conhece bem o lado de Isaac, seus filhos que formaram então a nação de Israel. Mas e o lado de Esaú, você conhece? Esaú também teve filhos e estes lhe formaram uma nação. Para quem não sabe, quando a Bíblia fala dos edomitas que habitavam ali as montanhas de Seir, eles eram filhos de Esaú. Mas é interessante enfocar que entre Esaú e Jacó, ou Yaakov e Esaú no hebraico, cela-se paz. Não tem mais guerra, eles estão numa boa, cada um no seu canto, mas os seus filhos de Esaú, nunca conseguiram, eu não sei se por ou pelo que eles ouviram e como ouviram, eles não conseguiram perdoar seus irmãos filhos de Jacó. O profeta Obadias nos narra muito bem o cenário de ódio entre os filhos de Esaú e os filhos de Jacó. E eu não mencionei também que foram os filhos de Esaú que impediram Israel de passar por um atalho para fazê-los dar uma volta imensa e toda aquela história. E em todo o decorrer do Velho Testamento houve guerra entre os filhos de Esaú e os filhos de Jacó. Havia um ódio ferrenho entre os irmãos, porque na verdade eram todos irmãos. Até Deus se incomodou quando manda o profeta Obadias escrever acerca daquele conflito. E aí foi a história. A nação de Israel, filhos de Israel, de Jacó, que se tornou Israel, contra os filhos de Esaú, ou vice-versa. Mas o interessante é que no Novo Testamento aparece um homem de nome Herodes, e Herodes não é só um nome, é toda uma linha. São vários Herodes. E o que marca tudo isso é que Herodes é filho de um idumeu. O que é um idumeu? O idumeu é o moderno de um edomita. Herodes é um filho de Esaú. Herodes tem seu pai como filho de Esaú e descendente, filho de uma descendente de árabe. E o interessante é que existia um grupo dentro desse contexto de Novo Testamento ali, na época que procedeu, que Jesus nasceu, que eram os herodianos, em meio a tantas facções judaicas. Era uma facção que apoiava Herodes. Por quê? Porque Herodes ele trouxe muitas coisas boas para Israel naquele tempo e até trabalhou na restauração do templo. Herodes ele sinaliza ali um momento em que os filhos de Esaú, de Israel, vão marcar uma reconciliação com os filhos de Esaú.
É bem verdade que Herodes também vacilou muito. Ele promoveu aquela matança e tinha gente que não gostava dele, é verdade, devido ao seu trabalho de rei vassalo de Roma. Mas, dentro de um consenso geral, rei Herodes foi a quem selou a guerra, aquela inimizade milenar de Israel, dos filhos de Jacó com os filhos de Esaú. É bem importante enfocar que, nesse tempo, todos os idumeus foram, ou a sua maioria, foi convertida forçadamente ao judaísmo. E logo após esse feito, os idumeus sumiram da história, mas Herodes estava ali para sinalizar o fim de uma guerra. Porque até então, os filhos de Esaú brigavam com os filhos de Jacó, mas quando Herodes vem, a guerra então é declarada terminada e até então não existe mais nenhum filho de Esaú. Tem coisas que a gente vê na Bíblia que tem coisas que a gente não percebe, né? Mas a nível de estudo são importantes, como este fato. Para quem viu no Velho Testamento ali no começo a guerra entre edomitas e israelitas, o ódio que eles tinham, de repente, como que termina? Nesse fato. Herodes é um edomita que ajuda a nação de Israel de certo ponto e sela-se então a guerra. Qual é a conclusão? Os filhos de Esaú somem na história. Espero que tenha gostado desse pequeno estudo. Aprenda a Bíblia. Seja um crente melhor. Estude a palavra de Deus. Há muitas coisas interessantes ali. Muito obrigado. Deus abençoe.